Boa noite, bem-vindos ao As Regras dos Jogos desta noite. Temos, como sempre, 4 convidados, 4 habituais convidados. Especialistas em Direito do Desporto, João Coluni, Pedro Henriques, João Diogo Manteigas e José Fanha Vieira. Muito obrigada por terem vindo. Começamos o programa desta noite a falar do escândalo da FIFA. Ángel Maria Vilar foi multado e advertido pelo Comitê de Ética da FIFA. É o presidente da Federação Espanhola de Futebol e presidente da UEFA interino, a substituir Platini, que está neste momento, como sabe, suspenso. Fanha, começo por ti. Que novidades é que houve aqui? O que é que levou a que este Ángel Maria Vilar, presidente da Federação Espanhola de Futebol, fosse advertido e multado? Boa noite. Bom, este é um processo que tem vindo a decorrer já há algum tempo e nós temos vindo aqui a acompanhar essas novidades quase sempre palpitantes que vão surgindo e ainda sem um fim à vista. Como se sabe, e nós a afirmar, a escolha quer da Rússia para 2018, quer do Qatar para 2022, enquanto organizadores do Campeonato do Mundo de Futebol, tem estado sob suspeita, designadamente que poderiam ter existido algumas situações menos claras quanto à forma como essas candidaturas foram selecionadas e atribuída à organização da competição desportiva. Num primeiro momento, Vilar, que é um eminente dirigente da FIFA, aliás, vice-presidente e, por impossibilidade de Josef Blatter, que está suspenso, ocupa na UEFA, por Platini, porque ele também é vice-presidente da FIFA, e como se sabe, quer o presidente da FIFA, quer o presidente da UEFA, estão ambos suspensos por situações menos claras. Em 2010 foram votadas a atribuição dos campeonatos e ele se lançou a suspeição, foi designado uma pessoa para Michael Garcia, que aliás um ex-polícia ligado ao FBI, que foi designado para investigar. E Vilar, na altura, recusou-se a responder perante este, argumentando que, sendo americana, era também uma parte interessada, uma vez que os Estados Unidos também tinham apresentado a sua candidatura. E, debaixo desta parte, escusou-se a prestar declarações. Entretanto, agora vem a ser sancionado com uma multa e com uma advertência, precisamente por ter-se negado a cooperar nessa investigação, sendo certo que posteriormente já veio a manifestar essa mesma vontade. O que é que isto nos levanta aqui sob o ponto de vista desportivo propriamente dito? Quanto a mim, há aqui duas situações particularmente relevantes. A primeira delas é duas investigações que correm. Uma, diria, quase interna em termos da parte do Comitê de Ética e da parte da Comissão, entretanto, que apresentou um relatório e que agora vem aplicar uma sanção por falta de cooperação, e outra parte que é feita por parte das instituições policiais e, em particular, pelo FBI nos Estados Unidos quanto à atribuição destas organizações. E parece-me que existe aqui alguma ausência de cooperação que era desejável. Vamos lá ver. Se há uma suspeição sobre um alto funcionário e que é advertido por não cooperar, eu parece-me que, mais do que o ponto de vista ético, propriamente dito, há aqui uma matéria a ser apurada. E tendo que ser apurada, parece-me que não é propriamente através de uma multa e de uma advertência que se vai chegar a uma situação de transparência. Eu diria que são medidas paliativas num processo que é complexo, denso, mas significa que alguma coisa de errado se passou. Ou seja, o que me parece é que a FIFA se escondeu aqui num formalismo, dizendo unicamente que você não colaborou com a investigação e, portanto, está aqui uma sanção, quando a questão não é, para mim, só essa. Não é questão de não ter cooperado, é
porque é que não cooperou. E essa é que é a questão de fundo. E essa questão de fundo tinha que se ir muito mais longe. E o Comitê, por muito que venha intitular, nós sabemos como é que são as independências dentro das organizações que funcionam na dependência daqueles que estão a investigar. E, portanto, eu julgo que este capítulo ainda não terminou. A sanção pode ser bem aplicada, mas é meramente formal. E não tem grandes consequências. Não tem consequência nenhuma, aliás, portanto é uma advertência. Angela Maria Vilar continua a desempenhar os cargos que toda a vida desempenhou. Sem nada. Mais este extra de ser presidente agora, interino da UEFA. Eu chamava a atenção é que nós temos o presidente da UEFA que está suspenso, precisamente também por uma recomendação que recorreu ao Tribunal Arbitral, até porque foi recusada a candidatura à FIFA, e temos um vice-presidente que ocupa interinamente o lugar na UEFA, que acaba de ser por o Comitê de Ética da FIFA. E ele continua à frente da UEFA. Mesmo assim, interinamente, não há consequências nenhumas. Portanto, eu acho que neste domínio, o futebol, não obstante os passos que tem vindo a dar na transparência, continua muito dependente e eu acho que vamos ter ainda mais consequências, mas para já registra-se que isto é só, como disse, uma questão paliativa, mais nada, e que carece de ser mais a fundo. João, o que é que podia ter sido feito para que não fossem estas as consequências, ou seja, nenhumas? Bom, antes de mais, boa noite. No seguimento aqui do que o Fanha disse, em que subscrevo, obviamente, que tudo o que o Fanha disse são factos, já vieram ao público e cada vez confirmam mais. Esta questão aqui da sanção aplicada e da coima ao Vilar, também só assim o foi porque ele decidiu agora cooperar. Pronto. A situação, como o Fanha disse, vai relativamente ao facto do Qatar ser um oponente na eleição para o Mundial e, portanto, na altura, como também o próprio Michael Garcia estava ali um pouco com telhados de vidro relativamente a essa situação, não foi o único Vilar a dizer isso, foram também outros que manifestaram essa justificação. A verdade é que ele agora veio cooperar depois do Michael Garcia ter sido afastado e de alguma maneira este processo já está praticamente concluído ou para concluir. A questão aqui que houve aqui também, de facto, uma situação muito perturbadora, podemos chamar assim, e causou alguma confusão. Eu, num último programa, já há algum tempo atrás, tinha referido que há aqui um processo em curso, não sei se o Fanha abordou agora em concreto ou não, mas tem a ver com o facto de ter existido ali, eventualmente ou não, ainda não está provado, uma troca de votos, ou seja, supostamente há um processo em curso em que, e o Blatter vai referir isso agora recentemente, de pouco tempo atrás, relativamente ao facto do Vilar ter trocado votos. Ou seja, vocês votam na candidatura ibérica para 2018, que ganhou a Rússia, desculpa, e nós votamos para 2022 no Qatar. E então o Blatter literalmente disse isto, portanto, disse que o Vilar era a pessoa responsável por angariar votos, primeiro, para o Qatar, segundo, foi ele quem sugeriu esta ideia, foi ele quem deu início a esta ideia aqui de troca de votos. João, sem perder só essa questão, o mesmo Vilar que a seguir está à frente do comitê organizador do Mundial da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Bom, portanto, isto é uma família muito pequena, família do futebol, como se vê. Família da FIFA. E dão-se todos bem? E dão-se todos bem, que é bom, o que é ótimo, é bom sinal. Agora, há aqui dois aspectos muito importantes que eu acho que merecem ser salientar. Primeiro de tudo, este processo relativamente, do qual ele agora foi sancionado, efetivamente, ele agora decidiu cooperar e, portanto, pagou a multa ou foi divertido, como queiram. Nada impede que obviamente, este processo para ela corre e que, a meu ver, daquilo que eu já li, porque isto está tudo publicado, portanto, não há aqui grande segredo, daquilo que eu já li, não me parece ser grandes vias. Não me parece ser grandes vias, porque não há aqui, na parte em que toca relativamente à troca de votos, eu já disse isto aqui, os meus colegas na altura não concordaram, mas no respeito à troca de votos entre vocês votam em mim e eu voto em vocês, porque eu gosto do vosso projeto e vocês gostam do meu, não é ilegal.
e não entra dentro, não encaixa dentro do 21 do regulamento de ética da FIFA. E, portanto, se for só essa abordagem que os investigadores estão a fazer, não me parece que tenha grandes pernas para andar. Sim. E esta nomeação, por assim dizer, que o Fanha acabou de referir, é extremamente importante. O homem está em todo lado. Quer dizer, o homem consegue agradar ao Qatar, consegue entrar na Rússia, consegue ainda ir com uma candidatura ibérica. Isto é um pouco aquilo que a FIFA vivia até há bem pouco. Não podemos descurar um facto extremamente importante, que é o simples... Nós cada vez vemos agora uma entrevista do Blatter, quer dizer, serve para dizer tudo sobre toda a gente. E aqui um bocadinho, pegando aquilo que o Blatter disse relativamente ao Vilar, e esta questão de estar a metê-lo no centro do furacão, tal como fez com o Platini, atenção, porque o Platini só é suspenso porque o Blatter veio dizer cá para fora que ele também tinha feito isto e aquilo, e que foi o seu assessor, etc. Foi só aí que aquilo se encadeou. Portanto, é extremamente importante. Nós não podemos dissociar-nos deste facto, que isto tem tudo um denominador comum. E, portanto, não sei até que ponto é que isto é uma denúncia, mas esta informação que se revelou pública por parte do Blatter, ou via Blatter, como queiram, serve para conseguir chegar ao Vilar e agora sim abrir um processo por corrupção. Bom, eu já disse, na minha opinião, relativamente à troca de votos só, não me parece existir. Posso estar enganado, obviamente, como atos de corrupção. A verdade é esta, é que o Vilar não consta em nenhuma das listagens, tanto do FBI, como do próprio Ministério Público da Suíça, como até dos próprios processos que estão em curso, para além deste aqui da FIFA. O Ángel Maria Vilar tem tido alguns problemas em Espanha. Tem sido bastante criticado. Por outro lado, isto é a nível interno, nós já falámos assim, sim, não prestava contas, basicamente desde 2011, não estou em erro, nós falámos isto aqui, foi contas, não dava também contas de nada praticamente do que é que fazia, entrava muito dinheiro, não havia justificação para o dinheiro que entrava, onde é que estava, porque as contas também não continham aquele valor que era... Até em Espanha, internamente, está a ser alvo de suspeitas. E foi, a Federação Espanhola foi alvo de várias auditorias. Uma delas até uma auditoria externa, que veio fazer um relatório para a Comissão, por uma comissão independente foi criada, e daí Javier Tebas e o Presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Vilar. A verdade é que e há aqui também outros assuntos bastante importantes, como foi o caso de um financiamento de um centro de estágios em Madrid. Há aqui muita coisa para onde pegar. E a verdade é que isso também ficou em águas de bacalhau. Não pegaram mais disso a não ser, não é acusar, mas tudo o que está em torno do Vilar parece de facto que não tem grande saída. Parece que o homem englomera tudo e é que é ali um bocadinho o polvo. Para não querer ser aqui um bocadinho pernicioso nesta definição. Mas a verdade é que tudo o que está alocado, e tendo em conta que o futebol, tal como o mundo, vive agora uma época de comunicação e de atenção, não é? Parece que agora todas as pessoas acordaram e vamos tirar a limpo tudo o que está a passar. A verdade é que o futebol em Espanha está a sofrer no bom sentido, muito isso, e de facto está a ter resultados. E vejam que até a semana passada o próprio presidente da Liga Espanhola veio dizer que é um adepto do Real Madrid, antes do grande clássico que foi o Real Madrid com o Barcelona, e praticamente ninguém o condenou. E nós estamos a falar de Espanha, que são do pior em termos de comunicação social, a irem para cima das pessoas relacionadas com o futebol. Mas cheira-me que ainda se vai arrepender de ter dito isso. Pedro, a tua opinião relativamente a este caso? Temos visto a pouco e pouco praticamente todos os dirigentes da UEFA e da FIFA virem a ser envolvidos num processo de corrupção. Essa família pequena em bem, portanto, e o João dizia que tudo o que o Vilar está envolvido, no fundo, tem um odor menos bom. Portanto, eu diria que se falarmos do Blatter, se falarmos de Platini, se falarmos de tudo o que está relacionado com a FIFA e com a UEFA, tem-se verificado que efetivamente vão-se juntando todos e começa a muito pouco claro. Portanto, é tudo muito pouco transparente. E eu já tenho isto, acho que já disse aqui, e estou convicto que isto irá acontecer. Isto é só
o início do filme, porque no dia em que o Sr. Blatter efetivamente deixar de estar onde está, portanto, já se percebeu que ele não vai ficar calado. Portanto, há de ter algumas contas para acertar com alguém, e nesse dia então vai começar, vai escrever se calhar as memórias da vida dele, e há de haver lá muita coisa e vamos saber de muita coisa, embora obviamente que ele não vá contar tudo, mas certamente muitas das coisas, muitas histórias destas, muitos mundiais, muitas coisas. Irá contar todas as que estão prescritas. Mas efetivamente eu acho que está na altura, eu acho que já sinto isto, as próprias pessoas, tanto a FIFA e o UEFA estão completamente descredibilizadas. É preciso gente nova para o lugar destas pessoas para que o futebol volte a respirar, no fundo, verdade. Uma saúde desportiva que as pessoas estão efetivamente cansadas. E esperança para acreditarmos que as novas pessoas vão ser diferentes destas? Quer dizer, eu acho que a esperança é sempre a última a morrer. Temos que simplesmente ser um bocadinho ingênuos e acreditar, efetivamente, que na boa intenção das pessoas, até que demonstrem o contrário. E eu Dos creio, acho que é candidatos atuais à FIFA, vês algum que te inspire mais confiança? Eu acho que mesmo os candidatos que nós temos atualmente, acaba por ser ainda tudo muito ramificações aqui da família. Portanto, não sei se serão estes que vão efetivamente trazer esta lavagem que se pretende no futebol. Não sei se são estes, não era desejável que sim. Há a expectativa também de aparecer mais alguém. Portanto, acho que estamos ainda muito dependentes daquilo que vai acontecer ao Platini. Portanto, se efetivamente vai ou não ser candidato. Acho que isso vai ser um fator importante para o surgimento de novos candidatos. Todo este processo tem sido um pouco negativo para o Platini, com vista a uma candidatura... Por isso é que eu digo, acho que está aqui... Está muito dependente desta situação do Platini. Será que efetivamente ele vai ser candidato? Será que não vai ser candidato? Eu acredito que se ele não for candidato, e assim novas pessoas poderão aparecer fora deste... Novas já não podem. Elas já estão fechadas. Sim, mas... Não é mais possibilidade daquelas que foram aceitas. Exatamente. Mas tens lá, não precisas ter o Platini concorrido, tens lá o Gianni Infantino, que é praticamente... É como se fosse o Platini concorrido. É o Platini com outro nome. É que eu digo, exatamente. Portanto, isto são ramificações da família. Portanto, é que eu digo que acho que se calhar ainda não é desta que temos... Da família da UEFA, porque foi a UEFA que quis... Não confundir com outras famílias. Sim, esta é a família europeia. Mas a família da UEFA, pelos vistos, está muito ligada à família da FIFA. Claro. São parentes próximos. Até geograficamente. A tua opinião? Bom, muito boa noite, antes de mais. Além de partilhar convosco esta paixão pelo direito de desporto, tenho uma outra, que é o direito sancionatório. E, portanto, eu compreendo e tínhamos esta tentação de punir as pessoas ainda antes de elas de se ter provado o que quer que seja. E portanto, embora compreenda, custa-me um bocadinho... o indúbio para o réu. Não, faz-me alguma confusão. Vamos ver. Presunção de inocência. Mas das duas, uma, nós acreditamos nos princípios ou não acreditamos. É verdade. Mas também podes acreditar ou não na investigação. Podemos ter fundadas dúvidas sobre as várias pessoas, sobre o que elas fizeram no seu passado. Agora, nós estamos aqui a discutir uma punição por falta de colaboração. Não estamos aqui a discutir uma sanção pela prática de quaisquer outros atos que possam existir por falta de colaboração, de cooperação na descoberta da verdade. Certo, mas atenção, se por acaso a investigação visasse o próprio, ele obviamente não seria obrigado a colaborar, não é? Isto também vamos ser um bocadinho realistas. Aliás, não foi o único que foi punido. Foi igualmente punido o Presidente da Federação Espanhola como o Beckenbauer. Foram os dois punidos. Por acaso também está associado que por a acaso outra questão do Mundial da Alemanha. Mas lá está, das duas uma, ou nós assumimos de uma vez por todas que todos, quaisquer que eles sejam, de onde quer que sejam, estão envolvidos em atos menos certos, e se calhar estarão, eu não sei, ou então temos que admitir que se calhar haverá alguns excessos. Bem, das duas uma. Alguém há de estar, não é? Ou então não há salvação possível. Eu percebo que se critique muito a FIFA e a UEFA, que certamente, e atenção, não há mais pequena dúvida que muitas coisas foram feitas erradas. Mas nunca como hoje o futebol tem a expressão económica que tem, como tem hoje. Sim, mas fazer errado é diferente de cometer crimes. A verdade, naturalmente, e é isso que eu defendo. Eu acho que nós temos que saber punir aqueles em relação aos quais temos factos e temos provas de que agiram incorretamente, do que lançar suspeitas constantes, como aquelas que estão a ser lançadas, sem sequer termos provas do que quer que seja. Nós também não temos acesso
Deixa-me só acabar. Os autores é que vão lançando indícios uns dos outros. Portanto, não é ninguém fora. Como sabrás, então, em Portugal, aliás, há uma figura muito engraçada, são as declarações do coarguido, não têm o mesmo valor, nem podem ter, deixa-me só acabar, nem podem ter do que uma testemunha. Mas, João, é que é muito fácil. Mas também não é menos verdade quando tu és convidado para testemunhar, tens um conjunto de obrigações que, se fores arguído, não tens. E como testemunha, tu não é certamente o Comitê de Ética que te vai impor essas obrigações. Mas ele não foi principalmente ele não foi no Comitê de Ética. Não, mas foi pior ainda, foi por aquele senhor... Processo... Mas não foi testemunha nem com não é nada. Não. Ele só podia colaborar enquanto testemunha. Não, eu por acaso aí deixa-me só acabar. Só para dizer que até acho ridículo, sabes porquê? A questão da advertência e da multa, neste caso em concreto, porque ele decidiu questionar sem qualquer caráter de obrigação. O argumento. Atenção. Se ele tinha ou não todos os legitimidade para fazer. Todos aqueles que votaram a favor do Qatar. Os 20 que votaram a favor do Qatar. E ele sentiu-se que não tinha obrigação. Muito menos perante o tal americano. A justificação que o Presidente da Federação Espanhola avançou foi a mesma que avançou Beckenbauer. Aquele senhor que eu não conheço de lado nenhum, a quem não reconheço qualquer espécie de competência, exatamente, eu não tenho que lhe responder. Ponto. Mas quem é que encomendou, entre aspas, o relatório ao próprio FIFA? Mas o facto de ser a FIFA... Atenção. O que diz, por exemplo, Beckenbauer é: eu nem sequer tenho neste momento cargos. Estão-me a exigir uma colaboração com uma entidade com a qual eu nem sequer tenho relação neste momento. Mas tinha na altura. Mas tinha na altura? Não, tinha na altura em que os fatos passaram, não tem hoje. Ele tem hoje. Não. Desculpa, a tua falta de colaboração é hoje, não é no passado. Agora... Desculpa, a infração pela qual Beckenbauer foi punido foi falta de colaboração hoje. Está bem, mas diz respeito a fatos exatamente, que se passaram quando não tinha um cargo. Pelos factos em que ele estava a agir. Não pode ficar vinculado às funções que cada um tem. Não pode ficar... Como é que ele pode ser punido? O Beckenbauer não foi punido. Foi. Uma suspensão de 90 dias. Nem tem que pagar a multa, nem tem que ter nada. Mas foi punido uma suspensão de 90 dias. Vamos lá ver. Que é, aliás, uma suspensão superior à de violar. Convém, às vezes, temos uma linha condutora aqui. Mas a linha condutora é muito clara. Sem prejuízo desses direitos todos. Mas é que eu acho que nós estamos aqui estado a confundir dois pontos. Não é? Estado a confundir dois pontos. Beckenbauer continua a ser um interveniente no futebol com cargos dirigentes e debaixo da alçada disciplinada. Assim que ele devia ter a obrigação moral de colaborar é uma coisa. Não é uma pessoa como nós estamos aqui sem sentar. Portanto, como é que nós andamos a punir? Estamos a confundir atos praticados numa fase e não é sobre isto que ele está a ser punido. É que esse é que é o problema, é que nós, lá está, falamos, mas ele só pode ser punido por atos que tenha praticado quando estava sobre uma determinada alçada. E uma coisa... Deixa-me só terminar, por favor. Uma coisa é ele ser punido, praticado ou não, no passado. Outra coisa é ser punido agora. São factos completamente diferentes. E é sobre os de agora que ele foi punido. Não foi sobre os do passado. Quando é que ele renunciou? Sim. Quando é que ele saiu da... O que sei é que uma das questões que ele disse, aquele senhor já não tinha. Eu já não estava sobre a alçada destes senhores. Ele não tem que responder a uma pessoa a quem não revejo sequer competência para me estar a investigar. E, portanto, eu não colaboro. Opção assumida, aliás, próprio disto, nem sequer vou recorrer desta sanção. Portanto, não estamos a falar de ser punido por eventualmente ter recebido dinheiro. Estamos a falar por nada disso, estamos a falar por falta de colaboração. É a mesma coisa. Por entender... Por isso é que é o Comitê de Ética a aplicar-lhe a sanção e não é um órgão disciplinar. Por entender que não havia competência naquele instituto. Nós podemos concordar ou não concordar. Agora, isto não é nenhuma infração disciplinar. Extrapolar a falta de colaboração para outros factos é que me parece um exagero. É só isto que eu digo. Mas é isso que tem vindo a fazer. Mas é isso que eu fiz a... Infelizmente tem vindo a ser feito. Erradamente, na minha opinião. Claro. Só deve ser punido pelos factos que estão provados. Ponto. Eu defendo isto e defenderei sempre é punido por uma questão formal. Claro, mas nós estamos... Por isso é que eu digo, não podemos extrapolar daqui para outras. Não, eu não estou a extrapolar. Eu, pelo contrário, até estou a dizer que isto me parece uma coisa muito interessante para atirar areia para os olhos. Agora, que é, nós, eticamente, já os punimos e agora deixamos cair tudo. Mas deixamos cair tudo o quê? É quem é esta... Não, porque são questões diferentes. Aquilo que o Fanha dizia era interessante, se calhar, saber, portanto, porque é que eles se recusam a colaborar. Isso é uma questão. Portanto, mas até terá colaborado posteriormente. Certo, mas a questão, estamos a falar da resposta, exatamente. Certo, mas, portanto, então vamos lá ver. Se estamos a levantar uma suspeita, porque é que não quis colaborar inicialmente,
Essa suspeita cai por terra quando colabora a seguir. Só o Vilar, sim. Não, voltando ao Vilar. Se estamos a levantar uma suspeita, porquê é que não quis colaborar? Então se colaborou depois? A colaboração dele foi no sentido positivo, foi no sentido negativo, foi verdadeiro. Bom, então agora... então peraí. Então agora podemos avaliar a qualidade também. Foi voluntária. Em que altura foi? Em que altura ocorreu? Ninguém tinha sido preso, ninguém tinha obviamente sido que há aqui um ponto importante. O Sr. Blatter já tinha falado, pretendia falar. O Colónia tocou aqui num ponto importante e, obviamente, todos somos juristas e, obviamente, que, ou seja, fazemos uma análise incorreta quando olvidamos aquilo. Eu estou a falar enquanto jurista, não estou a falar enquanto mero opinador, porque eu posso opinar muitas coisas. Mas a questão, obviamente, não é isso todos que está em causa. Só que a questão, ao reduzirmos o discurso a isso, então, viríamos para aqui e falávamos de pouco mais de nada, porque, obviamente, a gente nunca tem acesso aos processos. Falando, comentando... Mas podes e deves e esclarecer as pessoas sobre as questões jurídicas que estão à volta dos assuntos. Exatamente. Agora, extrapolar opiniões sobre factos que não conhecemos é que me parece perigoso. É só isso. Não, mas aquilo que nós fazemos mas aqui... achas normal que não... Mas, obviamente... Nós estamos aqui a falar, sem querermos, obviamente, desrespeitar esse princípio fundamental de todo o Estado de Direito, que é o princípio da presunção de inocência. Estamos a falar com base em indícios que vamos tendo. E obviamente falamos em tese. Portanto, vamos ouvindo falar e não queremos, obviamente, que aquilo que se fala é verdade. Não tenha prestado contas sendo obrigado a tal. E acho que ninguém tenha feito nada foi para isso. debatido aqui no programa. Durante muitos anos foram feitas coisas na FIFA que ninguém se... E continuarão a ser, como continuam a ser em qualquer parte. Mas regressando aqui a este... O que me parece assustador é o facto. É a própria FIFA... E a FIFA só agora é a FIFA é que designa uma comissão... Porque os americanos resolveram investigar. Para investigar. Se calhar perder o Mundial. Mas resolveram investigar? Não. Está bem, mas perdendo o Mundial, a seguir a perder o Mundial. Mas a verdade é que tudo isto veio em catalogar em efeitos de dominó. Vamos lá ver. É a própria FIFA que designa uma comissão. Não, eu estou tão contrata para ficar à frente dessa comissão. Essa é que é a diferença. Um americano. Mas é um americano, não é um americano qualquer, por ser americano. Estamos a falar de alguém que é o Procurador-Geral ligado ao FBI e que é contratado precisamente para dar a idoneidade que deveria de ter uma investigação deste gabarito. A partir do momento em que ele está nomeado, todas as pessoas sob a alçada da FIFA estão obrigadas a colaborar naquela investigação. Todas. Exceto os que foram investigados. Não, todas. Exceto os que foram investigados. Não, repare, não há arguídos aqui. Não há arguídos, não há nada. Estamos a falar numa investigação que vai produzir um relatório, não vai produzir uma acusação. Portanto, não há aqui arguídos, não há suspeitos. O que verdade é que não há razão nenhuma para que não colabore. Que têm que colaborar. E quem é que tem que colaborar? Todos aqueles que estão sob a alçada da FIFA. Porque senão, um é porque o senhor é americano, o outro era porque o senhor era português, se tivesse lá um português, ou era porque era francês e votou para o outro lado, não interessa. Portanto, na realidade, o que leva aqui a questionar-nos é porque é que o senhor Vilar, de um lado, recusa num primeiro momento, sob a acusação, dizendo, não, você é americano, eu não falo consigo, porque os Estados Unidos... E ele não está lá a representar a Federação de Futebol dos Estados Unidos. Portanto, não se percebe muito bem o argumento. Não o considerou imparcial. Porque você... Bom, mas não o considerou imparcial... Eu não estou a dizer que está certo ou que está errado. Não o considerou. Não foi a considerou justificação. imparcial num primeiro momento, porque num segundo... Num segundo momento, provavelmente sobre a ameaça de ser não é sobre a ameaça. Quando percebeu que ia ser punido, porque acho que ninguém o ameaçou. Ninguém chegou lá com uma arma, nem nada, nem disse... Como poderás imaginar, uma ameaça não significa teres uma arma apontada na cabeça. E de várias maneiras... Esta investigação começa para os mundiais da Rússia e do Catar. Nem mais. Entretanto, no meio do processo, surgem suspeições sobre o Mundial da África do Sul. E agora já estamos no Mundial da Alemanha. Agora, não, mas essas suspeições têm aparecido mais depois deste processo que os americanos... Sim, o Beckenbauer foi quem... O Beckenbauer, peço desculpa, também o Rummenigge era um bom jogador de futebol na mesma. É mas verdade. o Beckenbauer, porquê? Porque quem é que era o presidente?
Deixa-me dizer uma coisa. Eu vou ter que interromper, vamos ter que ir para intervalo. Voltamos não há aqui nenhuma suspensão nem violação. Para a segunda parte do programa, as regras dos jogos. Boa noite, estamos de regresso para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos esta noite. Temos os 4 convidados habituais do nosso programa. José Fanha Vieira, João Diogo Manteigas, João Cluny e Pedro Henriques. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. 4 advogados especialistas em Direito do Desporto. Estivemos na primeira parte a discutir o escândalo da UEFA e da FIFA e novos desenvolvimentos que existiram neste futebol. Na 10ª jornada da Liga, mais concretamente do Aroca Sporting e do caso que opôs o jogador do Sporting, Naldo, a Lito Vidigal, treinador do Aroca. Fanha, começo por ti. O treinador Lito Vidigal e o jogador Naldo estiveram envolvidos num pequeno caso, já foram ambos punidos, mas de forma diferente. E o Conselho Disciplinar da Federação pediu para que o órgão disciplinar da Liga abrisse um processo disciplinar a Naldo. Queres explicar o que é que aconteceu e qual a diferença de comportamentos entre o jogador e o treinador? Este é um processo bastante interessante sob o ponto de vista desportivo. Independentemente de depois a opinião em termos jurídicos que cada um tem, quanto a mim, é um processo que vem demonstrar as fragilidades que existem nos regulamentos da Federação, que, por utilizarem, grande parte das vezes, conceitos muito indeterminados, abstratos, deixam um espaço muito grande para o enquadramento que é feito. E, antes de responder diretamente, nós vamos começar aqui, assim, por ir recordar aquilo que foram as palavras que o árbitro escreveu no seu relatório. E, então, é aí dito que o jogador Naldo empurrou com força excessiva o treinador adversário, Lito Vidigal. Que se encontrava dentro de campo. Que é uma infração. Portanto, o treinador foi punido por uma infração, porque entrou no terreno de jogo e provoca uma interrupção inopinada e é sancionado e tem uma moldura sancionatória diferente. Foi multado em 40 euros. 40 euros. O Arnaldo é enquadrado em agressão, o artigo 145, número 1, a linha B. Na linha A era só se essa agressão, e agora pegando as palavras, determina uma lesão de especial gravidade. Voltamos outra vez a estes conceitos que são sempre bastante interessantes. Nós aqui vamos nos dizer especial gravidade. Terá que ser uma coisa especial. Não sei o que será especial, porque se é grave, para mim já é especial. Não sei o que é que os meus colegas pensarão, mas esta adjetivação que é utilizada nos regulamentos contraria tudo aquilo que são as regras da legística e da elaboração da legislação para ser clara. Na realidade, o que nós temos que saber aqui era, de uma forma muito simples, se a conduta do jogador Naldo provocou uma lesão grave. Uma lesão grave é toda aquela que impeça a seguir a outra parte de dar o seu contributo e exercer a sua atividade. Sendo o treinador, não poderia treinar, nem poderia estar durante um determinado período de tempo a exercer a sua função. Se for outro jogador, também não pode exercer a sua atividade. Fora disso, é uma agressão. Ponto final. E julgo que os árbitros deveriam de ter também este conhecimento. Porque, na realidade, quando diz que empurrou com força excessiva, isto quase que dá a ideia, sim, pronto, se ele empurrasse com alguma meiguice, poderia estar fora. Mas foi excessiva a força, tinha que ser com delicadeza. Empurrar, sim, mas com delicadeza, não com força excessiva. Até se calhar pedir, olha, não se importa que eu empurre. Pronto, e então preveníamos tudo. O direito não pode ser feito assim. Na realidade, a questão é, de uma forma muito simples e objetiva, dizer há ou não há
seguidamente tem que ser qualificada. Se é grave ou não é grave. Neste caso, manifestamente, não parece que a agressão seja grave. Mas que há uma agressão, há. Se o treinador Lito Vidigal escorregou com mais ou menos intensidade, não é? Se foi muito excessivo na forma como caiu ou não, são qualificações, se calhar, para outros programas desportivos. Nós já tivemos também aquela parte que era se era penalti ou não era, consoante a intensidade do encosto. Eu acho que o futebol não precisa destes episódios para poder atuar de uma forma transparente. Na realidade, são dois casos distintos. O treinador tem a sua sanção. O Naldo cometeu uma agressão, tem uma punição, tem 2 jogos de suspenso. Terminado esse período, se o processo estiver concluído conforme deveria de estar, porque estes processos não se compaginam, ainda por cima, com recurso a imagens, que é notório. Não percebo porque é que se demora tanto tempo a decidir, que é prejudicial para o clube, para o jogador. É que reparem que a medida da pena, que é outra coisa fantástica, vai de 2 meses a 2 anos. 2 meses a 2 anos. Isto também é uma moldura que é, quanto a mim, sob o ponto de vista jurídico, perfeitamente inaceitável. Ninguém pode ir de uma moldura penal, de uma moldura sancionatória, de 2 meses a 2 anos. Estamos a falar uma diferença de 22 meses. Nenhuma intensidade, é tão grande que permitir uma moldura destas. Na realidade, a moldura devia estar prevista em intervalos muito mais curtos e isso é uma dificuldade. E com definições muito mais concretas em relação ao juízo. Porque, reparem, eu acredito que o Naldo irá ter a sanção de 2 meses e não irá além disto. Já podia ter sido atribuída e poupava-se muita discussão. Mas isso vai nos deixar uma questão. É quando é que, reparem, isto estamos a falar de uma agressão que não tenha especial gravidade. Porque se tiver especial gravidade, são 3 meses e 3 anos. Também não se percebe muito bem este critério. Não se prevê a hipótese de suspensão da pena? Não, aqui não. Aqui não vai ter a suspensão, não vai ter suspensão nenhuma da pena. A minha questão é, sob o ponto de vista jurídico, eu parece que 2 anos de suspensão, independentemente da lesão ter ou não ter mais ou menos gravidade, é exemplar na vida de um jogador. Completamente. Para 3 anos tem que ser. Na realidade, nós devíamos ter uma agressão. E a agressão é punida se não tiver especial gravidade, e eu admitiria que assim fosse, com uma pena entre 2 meses e 12 meses. E se tivesse especial gravidade, entre um período mínimo de 4 meses e acho que 2 anos é um exagero na mesma, porque na vida de um jogador é muito tempo para isto. Mas não é assim. Agora, é isto que está aqui qualificado. O que me parece é que já passou tempo demais, sendo certo também que algumas das explicações que têm vindo do aluno, nomeadamente do empresário do Naldo, dizendo que ele não reparou muito bem em quem é que tinha empurrado. Isso não interessa. A lei não faz nenhuma qualificação. Ele até podia ter empurrado. Na linha do que diz o árbitro, que empurrei com força, mas não sabia que era o treinador. Sim, porque se não teria empurrado mais devagarinho e dizia, pronto, você é o treinador. Agora, se for uma... os critérios. Portanto, são este conjunto de notas que nós vamos assinalando aqui. Sob o ponto de vista desportivo, ainda há muito para fazer para corrigir estas situações e termos uma justiça desportiva que seja realmente merecedora desse nome. Não. Concordas com este enquadramento e esta análise jurídica feita pelo FEM? Concordo. Eu acho que o Naldo ia ser irradiado do futebol, que o homem deu 3 cambalhotas no relvado. Obviamente estou a brincar, mas há aqui um ponto de partida que é extremamente importante. Primeiro de tudo, não é uma situação altamente complexa que não se consiga terminar, obviamente, logo à partida uma sanção. Isso é ponto assente. Para além daquilo que o Fenha disse relativamente às imagens, aos vídeos, etc.,
Por amor de Deus, não é uma situação em que as pessoas tenham convocado testemunhas, entre outras pessoas interessadas, para se vir aqui provar o que é que o Ronaldo fez ou deixou de fazer. É uma situação simples. Quais são os trâmites deste processo, só para as pessoas perceberem um pouco lá em casa? O Conselho de Disciplina da Federação da Secção Profissional decidiu abrir o processo, pediu... Não consigo ainda perceber, mas... A Comissão de Instrução e Inquéritos, que o Fanha tanto A Comissão de Instrução gosta. e Inquéritos, que supostamente já não devia existir, a abertura do processo de inquérito e, portanto, aqui estamos. Ou acusa ou arquiva. Se acusar, vai ao Conselho de Disciplina para aprovar. Bom, enfim, resumindo e concluindo, é de lastimar, mais uma vez, primeiro de tudo, a situação. A situação não é agradável. É verdade que o treinador entrou dentro de campo. Isso é uma infração disciplinar completamente distinta de uma agressão. Foi sancionado por isso. Obviamente que o segundo momento, num outro plano, numa outra perspectiva do jogador e do agente esportivo, é ainda mais lastimável. O empurrão, seja com força, não seja com força, não interessa. As imagens provam por si, não é uma situação, obviamente, agradável. Ainda para mais já não é agradável entre jogadores no próprio terreno de jogo, ainda para mais quando é uma situação excepcional. Empurrar daquela maneira o que aconteceu é lastimar. Agora, obviamente, que fica já sabendo nós de antemão, aqui contrariamente até ao que o Pedro disse, não temos acesso à informação, neste caso já tivemos, e o CD, o Conselho de Disciplina aqui aponta por um artigo em que o mínimo são 2 meses, portanto, um mínimo, acho eu, se assim não for aplicado 2 meses ao Ronaldo, então tem que ser arquivado, porque obviamente não há aqui, parece-me a mim... Se existir alguma sanção, tem que ser no mínimo. Sim, não me parece que seja superior, o mínimo também parece um pouco exacerbado. Volto aqui a focar a questão que o Fanha disse bem, a disparidade que existe num primeiro momento. Mas essa disparidade tem a ver com os artigos que são aplicados. Mas é isso que eu ia dizer. A disparidade que existe no próprio regulamento disciplinar da Liga de Clubes, que ainda continua assim, que os clubes não se conseguem concentrar e criam grupos de trabalho, de estudo, etc., mas não conseguem fazer um regulamento em condições, e a disparidade também que existe para o próprio regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, para as competições que não são os profissionais. Também é inacreditável. E, portanto, depois, para terminar, e quando eu critiquei há bocado esta questão da Comissão de Instrução e de Inquéritos, é inacreditável como é que nós ainda andamos aqui a dar trabalho, entre parênteses, a uma comissão que não foi extinta, já devia ter sido extinta. Não consigo compreender de uma vez por todas porque é que não é o Conselho de Disciplina a assumir tudo, a ter aqui um elemento intermediário, sem necessidade alguma. Se é o próprio Conselho de Disciplina até que já dá o primeiro passo, não tem que remeter para ninguém. É ele próprio que faz o inquérito e ele próprio que decide. E no final desse inquérito, deduz a acusação, nem é preciso irmos para uma fase de instrução, nem nada. O Conselho Disciplinar da Federação não pode aplicar... Não pode ser este órgão a abrir o processo de inquérito. Mas lá está, mas jogo da Liga. Podia ser. De acordo com o regime das instruções executivas, etc. Não podia. Deve ser, está na lei. Deve ser. O problema, voltamos aqui, isto então, é outro tema. Não abre? Porque temos aqui a Liga não consegue chegar a acordo com a Federação, porque a Liga, os clubes que estão na Liga querem não querem uma outra contrária, mas também não aprovam aquilo, porque de facto não está de acordo com a lei. Todas as propostas que a Liga tem feito ao longo dos últimos anos, e faço novamente questão de mencionar a última que se tentou, onde estava incluído o sorteio dos árbitros, a forma de sorteio dos árbitros, etc., onde estava prevista também a extinção da Comissão de Instrução e de Inquéritos da Liga, não foi aprovada. Mas a Federação também, não é ela própria, que vai sugerir à Liga aquilo que a Liga tem que fazer. Também era o que mais faltava, porque aí então é que os clubes se mandavam ao ar. E, portanto, não se consegue... Os problemas que o Fanha enunciou, que eu confirmo e que tenho a certeza que os meus colegas ali aquele lado também vão confirmar, parte tudo de um problema que é a Liga que não se entende. Os clubes não se entendem. E, portanto, isto é que é de lastimar. Como é que é possível querer-se fazer alterações que são, e isto já foi referido aqui várias vezes, contrárias à lei? Óbvio que a Federação, quando as recebe, não vai aprová-las. Também não vai sugerir, obviamente, que eles façam ou modifiquem-nas, ou seja o que for. Até porque eu relembro o ex-presidente da Liga Portuguesa de Futebol, o Carlos Duque, foi altamente... Luís Duque, peço desculpa. Foi altamente criticado por nem sequer defender... Atenção, isto foi dito pelo Presidente do Sporting, nem sequer fez questão de defender aquilo que a Liga, que os clubes tinham decidido, que era contrário à lei, não é? E, portanto, que o homem depois veio dizer, olha, não vou obviamente defender uma coisa que é indefensável. Bom, diz-me lá na tua sensibilidade penalista, se este enquadramento...
Já agora, a tua opinião relativamente à diferença de moldura sancionatória nos dois artigos em que se enquadram estas duas ações? Artigo pelo qual o treinador do Arouca foi punido é um artigo que se limita a referir uma interferência no jogo, não qualificando o que é que resulta dessa... Como grave ou muito grave. Não, e não... Sanção nem sequer. Não prevendo se essa interferência causa algum problema ao jogo, no sentido, obviamente, há uma interferência, portanto há um problema se é para parar uma jogada, se é uma entrada para falar com o jogador, etc. É uma infração leve, portanto, punida com unidades o que me parece absurdo, mas isso já tem a ver um pouco com o que o Fanha Vieira estava a dizer, é sanções começam em 1/4 de unidade de conta para as competições profissionais. Quer dizer, temos 1/4 de unidade de conta, são 25 euros. Não é realista, não faz qualquer sentido. Agora, isto só tem um culpado. No Código Penal normal temos este tipo de... Nós temos sanções, mas não temos este valor. Exatamente. Agora, mas aqui o problema é o que o João está a dizer. O que o João está a dizer faz todo sentido, que é os clubes têm que começar, e isto acho que é uma discussão que dá muito tempo esta parte, têm que perceber de uma vez por todas que uma coisa é a disputa entre opiniões sobre diversos assuntos, outra coisa é um negócio. E não podem continuar a tratar os regulamentos como resultado de guerrilhas que têm entre eles. Não podemos ter regulamentos que não fazem qualquer sentido e cujas disposições são, na minha opinião, absurdas. O exemplo que o Fanha Vieira deu sobre o que é uma agressão que causa uma lesão de especial gravidade, quer dizer, isto até parece que é bom para quem as quiser contestar, porque, de facto, com este tipo de palavreado, com este tipo de palavreado, não faz qualquer sentido. Mas, João, mas e ou tipificas, ou então é complicado arranjar conteúdos abrangentes. Sim, mas supostamente vou dar um as exemplo sanções devem estar que eu conseguiria fazer, que imaginaria assim muito rapidamente. Uma agressão que impossibilita o jogador de continuar em campo. Sim. Por exemplo, podem dizer, também, mas o jogador pode simular, também, mas simular a lesão vai ter que sair de campo e vai ter que entrar outro, quer dizer... Que impossibilita o jogador de continuar a partida. A partida, por exemplo. Acho que era uma forma de resolver a questão, de não a pondo assim de uma forma tão abstrata, como a moldura de 2 meses a 2 anos. Infelizmente, a questão já foi colocada algumas vezes perante os nossos tribunais superiores e tem passado, porque isto acontece no futebol, mas acontece em muitas outras disposições de caráter sancionatório. E, portanto, infelizmente, eu não concordo. Eu acho que é um absurdo 2 meses a 2 anos. É um intervalo demasiado elevado para podermos, para quem pratica a infração sequer tem noção do que é que lhe poderá acontecer se praticar uma determinada infração. E, portanto, não concordo. Acho que não respeita os princípios constitucionais pelos quais nos regemos, mas, infelizmente, não tem sido este o entendimento dos tribunais superiores. Não respeita o princípio da proporcionalidade. Desde logo. Mas há aqui uma outra questão que é verdade que a Comissão de Inquéritos não vem prevista na lei, das legislações esportivas e, portanto, não deveria existir. Agora, eu não sou contra um modelo aprovado legalmente, naturalmente, que não é o caso, que se tivesse previsto um modelo em que existisse uma comissão desta espécie. E digo porque é muito facilmente, que é quem trabalha com direito sancionatório conhece, e aqui quase todos já teremos passado por essa situação, o problema que é enfrentar um processo instaurado por uma determinada autoridade que faz o inquérito, investiga e depois decide. Acusa, faz o inquérito, acusa e depois toma a decisão. Salvo raras exceções, eu não me lembro de nenhum único caso em que isso tenha acontecido, um único, em que a autoridade tenha acusado e depois não tenha condenado. Em que? Em que a autoridade que acusa, que preferiu a acusação, que normalmente depois é a mesma pessoa que julga depois, que... Tens o caso do Porto ano passado, em que... Mas eu estou a falar do ordenamento jurídico português. Estou a falar de um plano geral do ordenamento jurídico. Concreto ao desporto e à Liga de Clubes, houve muitos casos ano passado... Não, porque o que aconteceu... Não, a Comissão... Quem investiga não é quem decide. Acusa, claro que não. E depois não, mas eu concordo com isso. Eu concordo. Deixa-me falar. Eu concordo que quem acusa, depois não decide.
vai defender a sua acusação. Isso tudo bem. Como acontece, aliás, no direito penal, que é o Ministério Público que acusa, mas não decide. Sim, separação de poderes. É óbvio que não é isso que está previsto hoje em dia, portanto, ela não deveria existir. Eu acho que faria mais sentido um modelo em que existisse. E por isso mesmo, porque acho que uma coisa é quem investiga e quem acusa, outra coisa é alguém que está de fora, que recebe o processo com uma acusação e com uma defesa, e depois toma a sua decisão, que não está viciado pelo facto de já ter sido a entidade que acusou, que é o que acontece, infelizmente, em muitas das autoridades. O que é que normalmente sucede? O arguido é obrigado a recorrer, a impugnar judicialmente essas decisões das autoridades e, umas vezes, certamente sim, outras vezes não, mas muitas vezes consegue reverter uma decisão de uma autoridade que, claro, o senhor acusou, é o mesmo senhor que decide e, portanto, dificilmente, a não ser que lhe surjam provas que sejam, olha, não fui eu que fiz, foi a pessoa B, e a pessoa B vai lá dizer fui eu, de facto não foi aquele, raramente voltam atrás. O que é normal, porque a pessoa acusou, não é? Volto a dizer. Portanto, eu sou a favor de um sistema em que exista uma autoridade deste género. Não é aquela que está prevista e, portanto, acho que não poderia existir neste momento, mas defenderia uma solução que passasse pela sua inclusão legal. Permite-me só a inclusão de dois pontos muito importantes. Ponto número 1. Falávamos, por exemplo, do caso do sistema penal português, em que nós temos a fase do inquérito, que o Ministério Público é que manda, mas até para perceberem lá em casa, o Ministério Público o que faz fica basicamente incumbido de averiguar, fazer todas as averiguações, fazer tudo e mais alguma coisa e chegar ao final desse timing que nunca cumpre, que são os meses que têm para fazer, mas há situações mais complexas e ou deduz a acusação ou arquivo. Nem mais. Aqui no desporto não funciona assim, só. Ou seja, tu tens a Comissão de Instrução de Inquéritos, caso do NAL. O caso do NAL foi o próprio Conselho de Disciplina que oficiosamente, já de acordo até com o artigo tal e tal e tal, está a mandar para a Comissão de Instrução de Inquéritos um enquadramento jurídico. Um enquadramento jurídico. Ou seja, a Comissão de Instrução de Inquéritos, mas se quiser pode arquivar. Em comparação ao Ministério Público, chamamos assim, e se entender como se quiser, já vem viciado. O processo já vem viciado. Tem um espaço de manobra muito mais reduzido. Eu até diria mais. Ainda que acuse, ou melhor, a verdade, isso é mais grave, que é que o órgão que decidiu, o que vai decidir, supostamente já está. Agora, eu não vi, e portanto não vou pronunciar sobre o concreto, de que forma é que foi transmitida a informação. Poderá ter sido, simplesmente, está aqui o relatório do senhor árbitro, com esta menção expressa, que nos parece enquadrada. Mas, João, não foi. Tem uma notícia de uma infração, mas não foi o mapa de castigos. O mapa de castigos, o Naldo não constava do mapa de castigos. Portanto, não resultou, não é? Já agora peço desculpa, não resultou diretamente, mas Pedro... Não, eu acho que efetivamente o árbitro andou mal. Portanto, andou mal no enquadramento da situação, porque a minha opinião daquilo que vi é que não existe agressão. Portanto, está aqui a dizer que andou mal porque não marcou o penalti a favor do não imito opiniões sobre isso, não comenta a arbitragem. Exatamente, isto não é. Mas acho que efetivamente quem viu percebe que nem o Naldo cometeu qualquer tipo de agressão, nem propriamente o Lito Vidigal. Ao não entender assim, acho que teria que qualificar os dois comportamentos da mesma forma. Ou qualifica os dois como agressão, ou qualifica os dois como não agressão. Porque se aqui não interessa a intensidade... não agride ninguém. Não, há um contacto físico. Não, a questão é... Se há um contacto físico que é provocado pelo jogador. Ouvi-vos a todos com muita atenção. Se a intensidade não é importante para qualificar o ato, se é agressão ou não, então há contacto físico dos dois. Há contacto físico primeiro do treinador junto do atleta e há posteriormente a resposta do atleta junto do treinador. E isto é importante até para definir a medida da sanção. É porque se efetivamente se fossem qualificadas as duas como agressão, o Naldo poderia ter uma atenuação da pena, porque era considerada uma resposta à agressão e a pena mínima passava por 1 mês e não para 2. Portanto, isto é de extrema importância e eu acho que efetivamente a minha opinião é que não houve agressão de parte a parte, é um lance caricato. Portanto, é um lance caricato, quer do próprio treinador, tanto que na emoção do jogo entra dentro do campo 2 vezes, aquela já era a segunda vez, e do próprio jogador que estava a lutar e queria ganhar o jogo, portanto, e não tem qualquer intenção de empurrar. E depois, dizer-se que aquele empurrão é excessivo, acho que também parece uma análise completamente errada do árbitro, porque toda a gente percebeu que, efetivamente, há um empurrão, é inegável. O Lito dá um passo ou dois e quando percebe, então acelera o passo e depois cai. Portanto, é ridículo. Tenta aqui, de alguma forma, se fosse um jogador, certamente que seria sancionado por simulação de uma falta que não foi cometida. Porque, efetivamente, aquilo que me pareceu a mim é isto. Relativamente à sanção, eu acho que, efetivamente, é excessivo.
porque qualquer jogador numa situação como esta ficar 2 meses afastado da competição, acho que é excessivo, não é bom para o desporto. Portanto, seja ele... porque eu coloco esta questão que é, se considerarmos isto como uma agressão, quer dizer, há de ser das agressões mais leves que se vê no futebol. Portanto, a partir daqui, qualquer agressão que seja... No sábado vi uma mais agressiva. Claro, e a questão é, agora qual é a sanção que se vai aplicar a esse agressor? Porque se para isto se aplica 2 meses, que é o mínimo... São artigos diferentes. Uma coisa é contra jogadores, outra coisa é contra treinadores. Mas a questão é mas ainda que não... Falei dos jogadores, se calhar não dei o exemplo errado. Imagina que há uma agressão, efetivamente uma agressão a sério, um elemento que está aqui abrangido. Se vais 2 meses a 2 anos, aí até podes usar Mas a questão, exatamente, a questão é, o jogador vai ficar 3, no mínimo 3, 4, 5 meses. À espera para ver o que faz a Liga. Temos que terminar, já estamos mesmo É uma pena, porque... Para a semana só para dizermos o que é que a Liga diz que é uma lesão de especial gravidade, porque está definido. E, na realidade, é um cenário tão dantesco, não é? Para ser uma lesão de especial gravidade, que fora disso qualquer coisa vale. Lesões que levam os jogadores ao hospital e operações e essas coisas. Exatamente. Para a semana falaremos desse tema. Ficamos por aqui, então, hoje. Agradeço mais uma vez a presença dos meus convidados. Voltamos para a semana para debater mais temas de direito de desporto e talvez, quem sabe, de violência dentro de campo. Boa noite.